O Esporte na TV está de volta e vamos começar falando do Clube Esportivo, que no próximo domingo joga contra a equipe do Marau, jogando fora de casa, né, buscando a liderança. Joga precisando de uma vitória contra essa equipe do Marau e já seca a equipe do Ipiranga, que está com 22 pontos. E o Esportivo tem 20, então o Esportivo precisa ganhar. E o Ipiranga não vencer a sua partida para o Esportivo alcançar a liderança. Vale lembrar que a equipe do Esportivo já está classificada para a segunda fase, para as semifinais, e também que o Esportivo já começa a planejar o seu ano de 2015. Estive essa semana no clube conversando com alguns integrantes da diretoria, que temos agora que planejar bem o ano que vem, contratações, quem será o treinador, se o Júlio permanecerá ou se o Valdir Espinosa, que foi o contratado, vai escolher outro para o comando da equipe. Enfim, temos aí que já começar a pensar no gauchão, do acesso, né, do ano de 2015, para que o Esportivo consiga aí já o ano que vem voltar à elite do futebol gaúcho. Pelo BGF, tem jogo importantíssimo, amanhã à noite, o jogo de ida das quartas de finais contra a equipe do Teutônio. Estivemos acompanhando o treino da semana aí da equipe do BGF, bastante focado na equipe, esperando trazer um bom resultado lá da cidade do Teutônio. Lembrando que o BGF decide em casa as partidas das quartas de finais, né? E que venha com um empate lá do Teutônio seria ótimo para decidir tudo aqui em Bento Gonçalves no próximo sábado, aí lá na semana que vem. E após o treino da equipe do BGF, conversamos com o Vanner Flores, né, o técnico da equipe, que fala da semana dos treinamentos e também do jogo contra a equipe do Teutônio. A gente foi bem claro, né, na nossa explanação para o grupo, que a campanha realmente foi sublime, né, a gente foi acima da expectativa, mas o grupo plantou isso, trabalhou demais, tanto fisicamente como taticamente, né, todos os dias buscando a melhora, né, e isso foi muito importante para a gente chegar numa terceira colocação, mas também foi bem claro que terminou no sábado, né, e agora é outro campeonato, é um jogo bastante difícil com o Teutônio, uma grande equipe, um investimento diferenciado, né, comparado ao nosso, mas a gente está bem tranquilo, né, sabedores da responsabilidade e também sabedor que nada define lá em Teutônia, né, então tem que estar consciente do que vai fazer em Teutônia, né, tem que estar com o foco lá em cima, né, e sabendo que nada termina em Teutônia, né, termina dentro da nossa casa, e dentro da nossa casa a gente é muito forte, né, então a gente vai seguir até sábado com os trabalhos e a gente espera que a gente faça um grande jogo e, se possível, melhore, né, essa possibilidade de até empate dentro de casa no segundo jogo. Na verdade, a gente está respirando Teutônia, né, a gente está dormindo, acordando com Teutônia na mente, né, sabendo que lá é muito difícil, um ginásio maravilhoso de jogar, 2.000 pessoas no mínimo, né, a gente sabe disso, então para o jogador é muito bom, né. Então a gente espera fazer um grande jogo, né? Mas temos que ir sempre decidindo com a razão, tirar a emoção de lado, né? E esperar que a gente esteja num dia onde a gente possa escolher pelo melhor e que a gente traga um resultado bom, que a gente possa ampliar a nossa vantagem para decidir dentro de casa e aí sim a gente postulando uma vaga semifinal. E além desse confronto entre BGF e a equipe do Teutônio, vamos conferir a rodada completa dos jogos de ida das quartas de finais da Copa Lupicínio Rodrigues. BGF contra Teutônia, São Luís Gonzaga contra Cachoeira, América contra a SAF e Lajeado contra a equipe do Sarandu. Lembrando, mais uma vez, né, o BGF decide em casa no próximo final de semana, lá no outro sábado, e já fica aqui o convite, marque na sua agenda para ir incentivar a equipe do BGF no jogo de volta aí, que vale uma vaga nas semifinais da Copa Lupicínio Rodrigues. Ainda sobre o futsal, só que no Citadino de Futsal, ontem à noite foi decidido mais os outros 4 que farão as quartas de finais do Citadino do ano de 2015. Algumas equipes que haviam perdido conseguiram reverter a sua situação e a classificação para as quartas de finais. Então vamos conferir os jogos que aconteceram ontem à noite. No Municipal, o Irmãos Coelhos perdeu por 4-0 no tempo normal e 3-2 na prorrogação. Santa Helena classificado. Santa Lúcia perdeu novamente para o PSG, dessa vez por 8-2, e o PSG está classificado. O Faria Lemos, lá em Faria Lemos, né, a Meriene venceu por 2-1 o Atlético e a Debianchi perdeu por 6-2 para a equipe do Conceição. Lembrando que ainda não foi definido o sorteio para os jogos das quartas de finais, mas logo mais no site da TV Cidade já estará lá. O sorteio acontece às 13 horas no ginásio municipal, então confere lá os jogos
das quartas de finais que já começam na próxima terça-feira aí, o sorteio dos confrontos do Citadino de Futsal. Ainda sobre o amador aqui de Bento Gonçalves, só que do Distrital de Futebol de Campo, vamos ficar na torcida, que o tempo ajude e que a rodada aconteça. Dos veteranos, em conversas com os organizadores da competição, é quase impossível cancelarem a rodada dos veteranos. Já no quadro A e do quadro B tem mais tempos, tem menos jogos, né, nos quadros A e B, então pode ser cancelado. Mas vamos ficar na torcida, que o tempo ajude e que nenhuma das rodadas, nem dos veteranos, nem do quadro A e B, seja cancelado. E falando em veteranos, vamos conferir a rodada que acontece, está programada para amanhã à tarde. Na Leopoldina, o primeiro jogo é São Pedro contra o Estrela e o segundo é Cruzeirinho contra o Rosário de Monte Belo do Sul. Na Sertorina, Barracão contra a Paulina e Sertorina contra o Ouro Verde. E quem folga nessa rodada é o Inter da Eulália. Lembrando que nessa competição ainda tem uma equipe 100% de aproveitamento, que é a equipe do Estrela, que enfrenta o São Pedro, que é o atual campeão dessa competição. Então, um grande jogo, quem tiver a oportunidade de ir até a Leopoldina, primeiro jogo da tarde, Estrela contra a equipe do São Pedro. Já pelo quadro A e quadro B, se o tempo permitir, no próximo domingo, aí sim, define classificação, né? A última rodada da primeira fase. Vamos conferir aí os duelos dos quadros A e também do quadro B. Sertorina contra o Estrela, Sesto Becom, Faria Lemos contra o Inter da Leopoldina e Ouro Verde contra a equipe do Barracão. Lembrando que os classificados do quadro B acompanham o time no quadro A. Se, vamos dar um exemplo aqui, se uma equipe no quadro B classifica em quarto e no quadro A classifica em primeiro, sempre acompanha a classificação do quadro A. E nas novidades, né, do Distrital de Futebol de Campo, se a rodada for realizada, domingo à noite já no site da TV Cidade, todas as informações lá em primeira mão dos classificados para a próxima fase do Distrital de Futebol de Campo. Pelo Bento Vôlei, jogando semana passada na Argentina e essa semana cheia de treinamentos, já visando o confronto que tem amanhã contra a equipe do Vôlei Sul. Importantíssima essa vitória lá, se ainda quiser sonhar com a vaga na final. Lembrando que o Canoas e o Vôlei Sul, que são com adversários diretos nos confrontos entre eles, uma vitória do Canoas e uma do Vôlei Sul. Então tudo embolado, importante, uma vitória então do Bento Vôlei amanhã. E nós estivemos lá no ginásio, conversamos com o Dentinho, que ele falou da experiência e da viagem lá para a Argentina, onde o Bento Vôlei teve 2 vices nos torneios que foram disputados. Com certeza, eu acho que acima de tudo, acima dos resultados que foram ali, os 2 vice-campeonatos, a forma do que o Bento Vôlei jogou, né? A gente enfrentou o atual vice-campeão argentino, que é um campeonato muito duro, um time de Superliga, que joga Superliga, que é o time de Juiz de Fora. Então a gente teve a vitória em cima desses times, né? Outro time argentino também, que é favorito ao título desse ano, infelizmente ele não ganhou. Mas acima de tudo, desses resultados, a forma com que o time se comportou, sabe? O grupo cresceu, jogadores que não vinham jogando, tivemos oportunidade de testá-los, né? Então eu acho que o grupo está muito forte e essa semana foi uma prova real disso tudo. E o Dentinho também fala do confronto que acontece amanhã contra a equipe do Vôlei Sul e desses treinamentos da semana aí que foram muito válidos, já aí querendo um 3-0 amanhã contra a equipe do Vôlei Sul. Com certeza, a derrota para eles está engasgada, né? É um adversário direto, né? Eles tiveram agora recentemente o convite para jogar uma Superliga, então é um time que não vamos enfrentar eles na Liga B, eles vão jogar a Superliga, mas para nós isso não faz diferença. Falando em Campeonato Gaúcho, a gente tem que ir para cima deles com força total e buscar a vitória. Com certeza, eles já fizeram o jogo de ida e volta já, uma vitória para cada um entre Novo Hamburgo e Canoas, né? A gente fez um jogo só contra Novo Hamburgo, agora a gente faz o jogo da volta e tem os outros 2 jogos com Canoas. Então está bem equilibrado pelo que a gente está vendo, o fator que vai desequilibrar isso são os detalhes. Pelo Farrapos, foi eliminado do Super 10, porém, seus atletas foram convocados para a seleção. Mais uma vez, o Cogueto e o Moisés foram aí selecionados para fazer parte da seleção, mostrando que além de fazer boas campanhas, está revelando atletas, o Farrapos, time de rugby aqui do Bento Gonçalves, para a seleção. E vamos torcer que esse esporte comece a crescer cada vez mais, também não só aqui em Bento Gonçalves, mas em todo o país. E para encerrar, o Estadual Master. Estava programado para esse final de semana, para o domingo pela manhã, os jogos de volta das semifinais.
Esportivo jogaria fora contra o Feliz precisando vencer, e o Bento Master jogaria aqui em Bento Gonçalves, no campo do Flamengo de São Valentim, contra o São José, precisando de uma vitória simples para garantir a vantagem. Porém, já foi cancelada essa rodada devido às previsões de chuva, e nós conversamos com o Silvio dos Santos, que ele fala que essas paradas não favorecem para as equipes que disputam essa competição. Não, na verdade, o ponto negativo desse campeonato este ano foi esses cancelamentos de jogos, essas paradas, acaba desmobilizando um pouco, mas a gente procura, da melhor maneira possível, mobilizar o nosso grupo, vamos fazer amistosos se tiver realmente essas paradas, para nos prepararmos realmente para buscar o título dessa competição. Então, próximo domingo, rodada transferida novamente. Esses jogos acontecem apenas no dia 9 de novembro, né? O próximo é finados também, já havia previsto no calendário que não teria rodado. Apenas dia 9 de novembro, os jogos de volta das semifinais do Estadual Master. Tá certo? Então, quem quiser mandar e-mail para o nosso programa é esportenatv@atvc.com.br. Quem quiser ver vídeos e notícias, acesse o nosso site, que é www.atvc.com.br. Eu volto aqui na segunda-feira, repercutindo esse final de semana e tomara com a rodada do Distrital de Futebol de Campo. Então, um bom final de semana a todos e até segunda.